A gestora paulista Axis acaba de liquidar seu primeiro fundo dedicado ao agronegócio, o Xingu. Os rendimentos são de até 400% aos investidores. Gustavo Lustosa, repórter do AgFeed, traz as informações para a gente. Uma boa tarde para você. Boa tarde, meu caro. Boa tarde a quem nos assiste na CNN Money. É muito curioso que a gente sempre se reúne aqui para falar de fiagros nascendo, captações que as gestoras estão começando a fazer para fundos. E nesse caso a gente está falando de um caso oposto, uma gestora que liquidou, encerrou um fundo que foi criado lá em 2020, nos primeiros meses da gestora. Então foi um fundo que atravessou pandemia, uma Selic que estava em 2%, foi a 15%, duas guerras, El Ninho, Laninha, né, quando a gente olha para o recorte do agro. Até a própria relação da Faria Lima com o setor era diferente, né? Os fiagros propriamente ditos não existiam, né? Esse fundo é um FDIC que teve ali como mandato comprar títulos como CPR, CRAS de produtores rurais e que se encerrou, e é muito curioso porque ele ilustra um pouco tudo que o agro viveu ao longo desse tempo. Ele traz esse retorno expressivo, né? Eu conversei com o Arthur Carneiro, que é um dos sócios fundadores dessa gestora, e ele contou um pouco como é que foi como é que foram esses anos, né, com esse fundo. É uma gestora que tem outros fundos também, a gente já pode até falar disso um pouco depois. Tem um Fiagro listado na B3, né, negociado ali no balcão, tem alguns outros fundos fechados, mas eu conversei com o Arthur justamente para entender, né, o porquê que ele acha que teve todo esse rendimento ao longo do tempo e como é que foi, né, a trajetória desse fundo. Esse foi um fundo que chegou a ter, assim, no auge, 250 milhões de reais ali em patrimônio líquidos. Isso antes dele iniciar o processo de desinvestimento. Ele chegou a alocar ali um pouco mais de 15 ativos, né, como eu falei, CRAS e CPRs, e assim como o agro teve altos e baixos ao longo desse tempo, o fundo também, né, não foi aquele céu de brigadeiro. Quem olha esse retorno de 400%, que é o que eles estimam ali que quem comprou cotas subordinadas teve, isso considerando alguém que comprou a cota lá no começo e manteve ela até o final, teve muitos problemas, assim como o agro vive, né, ondas de RJ, renegociações e aumento da inadimplência. O fundo Xingu também teve algumas questões. Ele citou que foram inúmeras as renegociações, inúmeras as vezes que a gestora teve que sentar, às vezes, com outros credores daquele produtor, né, ou seja, outros investidores, sejam bancos, enfim, outras gestoras que compraram aqueles CRAs, por exemplo, né. Ele cita um caso que tinha uma fazenda ali que estava para ser executada, mas eles conseguiram contornar, conseguiram rearranjar. Ele destacou muito justamente, né, o papel da gestora, né? Ele falou assim, é muito comum que o investidor às vezes compre um CRA, mantém ele lá, mas na hora que tem um problema, né, não tem muito o que resolver, assim, o que os outros credores com um pouco mais de poder resolverem o investidor vai ter que aceitar. Então ele destacou muito o que a gestora fez ao longo desse tempo, de sentar, de conversar, de entender, né, que uma saca de soja que chegou a R$ 200 lá em 2022, 2023 e que hoje já está mais perto dos 100, às vezes um produtor achou que aquilo poderia ser para sempre ou que pelo menos ficaria no nível elevado sempre, acabou se endividando, né, comprando terras. Esse é um cenário muito comum que a gente vê no agro nos últimos anos. O produtor viveu aqueles anos de margens muito grandes ali entre 2022 e 2023 no pós-pandemia, achou que era um cenário que talvez durasse mais tempo, mas de 24 para 25, especialmente, a gente viu o extremo oposto. Os custos continuaram altos, o preço das commodities, soja e milho, principalmente, caíram. Esse produtor teve essa dificuldade, mas mesmo assim a Axis teve esse retorno aí muito expressivo nesse fundo, e é muito curioso a gente falar assim, né, de um caso que deu certo no caso, né? A gente pensa sempre, né, como eu falei, olha para gestoras captando. Essa é uma gestora que captou lá atrás, viveu esses momentos complexos, mas mesmo assim entregou esse resultado aí para quem apostou, se deu muito bem, meu caro. Gustavo Lustosa, obrigado pela participação. Ótima tarde para você. Para você também. Até mais.